Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos provérbios da Palavra de Deus. E hoje, em especial, vamos falar, ou melhor, terminar o capítulo 17 e falar dos 3 primeiros versículos do capítulo 18. Dentre esses versículos que fazem parte do livro de Provérbios, lembrando que Provérbios é uma coleção de ensinamentos e conselhos para a vida, nós vamos hoje falar dessa porção e tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas. Provérbios 17, 26 então nos diz: não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. O versículo mostra a importância de não punir injustamente ou repreender aqueles que merecem honra. Esta passagem é uma advertência contra a injustiça e a falta de discernimento na hora de aplicar as punições. Nos tempos bíblicos, naquela época, a justiça era administrada de uma forma bem diferente do que conhecemos hoje. Os julgamentos eram realizados por anciãos da comunidade, que se reuniam para ouvir as partes envolvidas e tomar uma decisão baseada em sua sabedoria e experiência. No entanto, nem sempre julgavam corretamente ou com justiça. Às vezes, os anciãos eram influenciados por preconceitos ou interesses pessoais e acabavam punindo pessoas inocentes ou poupando os culpados. Além disso, a punição mais comum na época era o açoitamento. O condenado levava várias chicotadas nas suas costas por um chicote com pontas de metais. Essa prática era extremamente dolorosa e muitas vezes deixava marcas permanentes no corpo da pessoa. Foi nesse contexto que o autor de Provérbios escreveu o versículo em questão. Ele queria alertar as pessoas sobre o perigo da injustiça e da falta de discernimento na hora de aplicar punições. Segundo ele, não é bom castigar o inocente, ou seja, punir alguém que não cometeu nenhum crime. Isso é uma violação aos direitos humanos e pode causar danos irreparáveis à pessoa injustamente punida. Por outro lado, o autor também alerta contra o açoitamento de quem merece ser honrado. Isso significa que não devemos punir pessoas que são dignas de respeito e admiração, como pais, idosos, professores. Essas pessoas devem ser tratadas com respeito e reconhecimento, e não com violência ou desrespeito. Esse versículo nos lembra da importância de sermos justos e equilibrados em nossas decisões. Além disso, ele nos ensina a valorizar e respeitar aqueles que merecem ser honrados e a tratá-los com a dignidade que essas pessoas merecem. A lição implícita no texto, tirada da expressão não é bom, pode ser dividida em 2 partes. A primeira é que Deus é o justo juiz que defende a causa dos homens, a causa do inocente. O fato de certas vezes ele aparentemente atrasar em seu juízo não quer dizer que ele se negue a julgar, mas que ele realiza planos que vão além da nossa compreensão. A segunda parte da lição é que, independentemente da reação de Deus à injustiça, ela não deve fazer parte das ações dos homens de bem e dos servos do Senhor. Isso não é aceitável
nem no tribunal divino, nem no caráter do homem honrado. Por isso, tome cuidado com os julgamentos que você faz. Nunca se negue a julgar o que é certo e errado, nem tampouco deixe de punir os rebeldes. Porém, averigue bem para não cometer injustiças. O capítulo 17, verso 27 e 28 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábios, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Quando se trata de pessoas, normalmente o silêncio é uma virtude. Por isso, esses dois versículos associam o equilíbrio nas palavras à pessoa do homem sábio. O homem sábio, ele é equilibrado no falar. Começa por dizer que quem tem conhecimento é comedido no falar. Esse comedimento não se deve necessariamente a características puramente pessoais. Deve-se primeiro à reflexão que o sábio faz antes de dizer qualquer coisa, antevendo efeitos e reações, e ao temor que ele tem de Deus, porque ele sabe que o Senhor o responsabilizará também pelo que ele causa com as suas palavras. Ele toma muito cuidado no precipitar do falar, porque há consequência. Por isso, em lugar de ser afoito e descontrolado, o sábio, quem tem entendimento, é de espírito sereno. Consegue manter a calma mesmo diante das adversidades. De modo surpreendente, é dito que até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, se ele ficar calado. Não significa que ele não é mais tolo, mas que ele passará por sábio. Como isso seria possível? Simples. Ao não falar tudo que pensa, nem tudo que ele tem vontade, nem tudo que ele tem vontade de falar, ao invés de falar, ele fica em silêncio. Ele executa, agindo assim, ele executa uma ação sábia, ainda que não o faça sempre. E também, ao ficar quieto, ele não expõe a sua tolice, nem revela a sua falta de entendimento. No final das contas, parecerá que tem discernimento. Que motivos seriam necessários para nos encorajar a pensar muito bem antes de falar e nunca dizer a primeira coisa que nos vem à mente? Existe um motivo maior e melhor do que esse? Do silêncio. O sábio, ele fica em silêncio no momento certo. Até o tolo, quando ele fica em silêncio, ele passa por sábio. Essa passagem é um lembrete de que a sabedoria não é apenas uma questão de conhecimento, mas também de atitude. É preciso ter humildade para reconhecer que nem sempre sabemos tudo e que é importante ouvir o que os outros têm a dizer. É preciso ter paciência para esperar o momento certo de falar e escolher as palavras com cuidado para não ferir os sentimentos alheios. E é preciso ter serenidade para enfrentar as dificuldades da vida sem deixar abater as emoções. Ou melhor, não deixar abater pelas emoções. Provérbio 18, versículo 1 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O isolamento é uma prova de tolice, sabia disso? Nesse texto, Salomão fala de quem se isola, ou seja, quem foge da companhia dos amigos e irmãos. Ele se rebela contra a insensatez.
Ou melhor, né, ele se rebela contra a sensatez. O salmista, o sábio aqui, Salomão, está mostrando através de uma maneira poética de dizer que se trata de pura tolice aquele que se rebela contra a sensatez, agindo ou fazendo o isolamento, fugindo das pessoas. Contudo, a parte mais reveladora afirma que tal homem busca interesses egoístas. Isso realmente aponta para problemas bem mais profundos que não têm relação com timidez ou simples gosto por ficar sozinho. A causa dessa atitude é o pecado. A pessoa não quer ser repreendida pelas pessoas que está ao redor dela como verdadeiros amigos e irmãos. Ela não quer ser repreendida pelo erro que está cometendo. Por isso, se isola para se afastar de olhos vigilantes a fim de fazer o que é mal e errado. Ela não quer ser repreendida da atitude errada dela. Podemos ser aqueles que querem se isolar da companhia das pessoas com quem se devia andar lado a lado. Muitas vezes agimos assim. Nós queremos nos desviar daquelas pessoas que são amigas e são os verdadeiros conselheiros que andam lado a lado conosco. Nós deixamos de abrir uma porta para serem orientadas corretamente e abrimos uma porta larga para a queda. A Bíblia diz que devemos nos exortar mutuamente, mas para isso precisamos ter os irmãos por perto. Quando nos isolamos, caímos ladeira abaixo. Por outro lado, podemos perceber algum irmão ou familiar mudar gradualmente de atitude, tornando-se arredio e inacessível de pouca conversa, afastando-se dos que o amam. Nesse caso, temos boas razões para desconfiar de que algo está errado. Por essa razão, precisamos exortar essa pessoa. Não podemos desistir de tal pessoa, mas buscá-la a fim de corrigir-lhe o erro e fazê-la voltar ao bom senso e ao Senhor. Essa é uma consequência de as pessoas que se afastam da comunhão da igreja, se afastam da comunhão com as pessoas, com os irmãos em Cristo. É claro, é fato que logo vamos ver as atitudes erradas que elas estão tomando e se afastando do Senhor. De qualquer modo, independente do lado que se esteja, o isolamento é uma ferramenta para o pecado e não deve ser visto como algo normal. Precisamos evitar o isolamento, precisamos ajudar as pessoas que estão se isolando da comunhão com Cristo. Capítulo 18, verso 2 diz: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Salomão inicia o versículo dizendo que o tolo não tem prazer no entendimento. Ele não apenas não tem sabedoria, mas a despreza e zomba de quem a tem. Contudo, se o entendimento não faz parte do gosto do insensato, o texto informa o que lhe dá prazer. Na verdade, do que ele gosta mesmo é expor os seus pensamentos. A ideia do texto é de colocar para fora o que está em seu coração, o que está em seu interior. O tolo, ele joga para fora tudo aquilo que está no seu interior, ou revela o que está oculto em seu coração, algo que é muito ruim e às vezes destrutivo. O meio pelo qual isso ocorre é a incontrolável vontade que o tolo tem de dizer o que bem pensa. Todos nós temos o desejo de falar o que pensamos
ou sentimos, não é verdade? Mas nem todo momento é apropriado para isso. Um pouco que seja de sabedoria faz o homem refletir no que quer falar e avaliar se aquilo deve ser dito ou não. Agora, o tolo não tem esse hábito, muito menos um tipo de freio que o impeça de chocar ou ferir as pessoas com as suas palavras. Algo que ele faz frequentemente e que gosta de fazer. Assim, ele revela seus pensamentos mais terríveis, sua falta de senso, seus impulsos vergonhosos e sua falta de respeito pelas pessoas. Quando vemos alguém agir assim, demonstrando total falta de tato e de noções de convivência em sociedade, sabemos que se trata de um tolo. É um tolo em ação. Agora, o que nunca pode ocorrer é que sejamos nós esses insensatos, agindo desse modo. Como tem sido a sua atitude? Como você tem agido no seu modo de falar? Falando o que bem quer, sem avaliar e sem ponderar o que você está falando? Você estará agindo como um tolo. Irmãos, vivemos em uma época em que as informações estão disponíveis em abundância. Mas muitas pessoas ainda preferem a ignorância, acreditando que já sabe de tudo e que não precisa saber mais nada, não precisa de pessoas para orientá-la. Porém, a verdade é que o conhecimento é algo que nunca se esgota. É por isso que esse versículo do capítulo 18, versículo 2, continua sendo um alerta importante, um lembrete de que a vaidade e a ignorância não levam a lugar nenhum, e que o verdadeiro prazer está no conhecimento e na sabedoria que vem do Senhor. O verso 3 do capítulo 18 diz: com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. O sentido literal do texto hebraico é: quando chega o ímpio, chega também o desprezo, e com a desonra vem a desgraça. O autor parece sugerir uma condição que vai de mal a pior para o ímpio. É como você viajar em grupo e a chegada ser um de cada vez. Em primeiro lugar chega o ímpio, ou seja, aquele que é tolo por desprezar a Deus e os seus ensinos, agindo conforme seus desejos perversos e cobiçosos. Ao atuar desse modo, o próximo a chegar é o desprezo. Isso acontece porque suas ações pecaminosas fazem com que ele seja desprezado por quem o vê. Ele acaba sendo desprezado pelas pessoas. A consequência das suas atitudes ímpias, os seus desejos perversos e cobiçosos, leva as pessoas a desprezá-lo. Como consequência, vem a terceira condição, que é o viver em desonra ou em vergonha, tanto pelo que ele faz, como pelo que as pessoas sentem por ele. O estágio final dessa queda é a desgraça, condição em que as consequências da tolice e do pecado o atingem em cheio e o faz lamentar. Impiedade, desprezo, desonra e desgraça formam uma corrida morro abaixo que pode abater os homens mais fortes e confiantes que, contudo, se rebelam contra a sabedoria verdadeira. Diante de um quadro tão chocante e temível, temos de nos perguntar: como é possível impedir uma derrota como essa? A resposta é bem simples: evitar as más escolhas que abrem as portas para essa queda. Muitas vezes, uma simples escolha errada, obviamente ligada à desobediência e à rebeldia ao Senhor, cria problemas que perseguirão o homem por anos a fio, ou por toda
a sua vida. Por isso, permaneça seguro sob a proteção da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos e da sujeição a líderes que o Senhor instituiu na sua vida, para que assim você tenha uma vida sábia e com proveito, dia após dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essas palavras, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos sábios nas nossas escolhas, permanecendo seguros na proteção da sua palavra. Que sejamos também a cada dia sábios em buscar a sua palavra para adquirirmos conhecimento e sabedoria que vem do Senhor. Que não sejamos aquelas pessoas que buscam o isolamento para evitar a correção e a exortação, mas que mediante o erro possamos buscar as correções que vêm do Senhor e das pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas. Que o isolamento não faça parte de nossas vidas. Que sejamos sábios também para esperar o momento certo de falar. Que venhamos a escolher as palavras com cuidado para não ferir os sentimentos das pessoas. É isso que nós oramos, ó Pai, a cada dia em nossas vidas, para que sejamos uma igreja, que sejamos pessoas que venham a glorificar o Senhor hoje e para todo sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.